é que a gente chega em áreas que são puramente transacionais e se perde mais tempo com comunicação do que com a transação. Então, muitas vezes, a falta de eficiência e produtividade não está relacionado com o colaborador em si, mas como aquele processo foi criado. Minha ambição, e a gente fala disso há quase 10 anos, são os robôs que geram robôs. This is Growthaholics. Olá, eu sou Pedro Weingärtner e esse é Growthaholics, o podcast para quem adora inovação e empreendedorismo. A gente sempre tenta trazer insights, dados de mercado e coisas interessantes para você que está aqui nos ouvindo. E hoje a gente vai falar de um tema que a gente fala pouco aqui, que é inteligência artificial, como que as empresas estão lidando com isso, e nada melhor do que um case prático, real, de uma startup que está inovando nessa área. E eu queria dar as boas-vindas aqui para os dois convidados que são da Evope, que é uma startup que a gente já vai falar mais sobre ela, mas antes eu queria dar boas-vindas aqui ao Danilo, seja muito bem-vindo, Danilo, e a Karen também, seja muito bem-vinda. Então eu vou pedir para vocês se apresentarem aqui para os nossos ouvintes. Vamos começar por você, Karen. Que delícia, muito bom estar aqui. Obrigada, Pedro, uma honra estar aqui, uma alegria. Sou a Karen Miura, atuo aí no mercado de M&A há 25 anos, né, aportando valor em grandes operações. E de 3 anos para cá, sentei na cadeira de conselhos de empresas de tecnologia que eu acredito que sejam visionárias e que, de fato, de alguma maneira, vão causar valor agregado no nosso mercado aí corporativo. Muito legal. E Tenho você... a honra agora de estar, inclusive, na cadeira do Conselho da Evope. Exatamente, Boa, uma conselheira de primeira linha aqui, né, Danilo? Exatamente, dando muita ajuda pra gente. Obrigado, Pedro, pelo convite. Eu sou Danilo, sou cofundador e hoje estou na cadeira de CEO da Evope. A Evope é uma startup de Workflow Efficiency, então a gente olha para o dia a dia das corporações e entende, baseado na jornada do colaborador, onde estão as oportunidades para tornar aquela empresa mais eficiente, o colaborador mais produtivo, aplicando inteligência artificial, que a gente já está estudando há algum tempo. A Evope tem 8 anos de mercado já, né? E a gente conseguiu números bem interessantes, aplicando aí estatística e inteligência artificial no dia a dia de corporações reais. Então já vou pegar esse mote aqui, Danilo, para falar sobre isso. Porque a empresa tem 8 anos e a gente fala de LLMs e AI generativa e tal, isso é mais recente, né? Esse fenômeno é mais recente. Então, fala um pouquinho do... Primeiro, exatamente, né? Como é que a Evope faz isso, né? Como é que é o produto. Mas fala um pouquinho da jornada também, em termos de como é que a empresa foi mudando, que insights você foi tendo pelo caminho aqui, porque tem muito empreendedor que está nos ouvindo, e pivotou, ajustou produto, mudou posicionamento. Depois a gente vai entrar em tudo isso aqui, mas dá um panorama aqui de como isso funciona na prática. Boa. A galera acha que inteligência artificial é um negócio muito novo, né? Mas, na verdade, tem um contexto de tecnologia de pelo menos uns 20 anos. Então, o começo da Evope está muito ligado ao uso de machine learning. Então, eram outras tecnologias, mas já baseado em dados. Então, quando a gente começou, a gente tentava transformar dados em insights, né? Então, trabalhava o dado bruto para transformar isso em um insight acionável, né? Que a pessoa ou que o nosso cliente conseguisse ali entender o que aquilo significava. Quando a gente fala de LLM, de inteligência artificial do jeito que a gente vê hoje, o que acontece, na verdade, é que as grandes empresas, né, OpenAI, Google e tudo mais, conseguiram transformar essa tecnologia em um produto confiável e mais fácil de utilizar. Então, o que a gente fez na Evope foi caminhar junto com a tecnologia e usar esse produto que está mais maduro e que caiu nas graças ali do mercado, né? Para transformar esses insights em algo muito simples de entender e começar a utilizar. Então, a gente começou ali gerando gráfico, que era muito parecido. Todo mundo que começa uma startup, né? Começa mais ou menos assim. Vende uma coisa, depois trabalha à noite para entregar, né? Normal, então, a gente fazia gráfico no Excel e hoje a gente gera insights assim, fantásticos usando inteligência artificial, mas acompanhamos essa jornada do produto.
Legal. A gente já vai falar sobre os aprendizados que vocês tiveram. Mas queria perguntar aqui para a Karen, que tem uma super bagagem de mercado. E o que você observa, né? Quando a gente olha o papel da inteligência artificial nas organizações, a gente vê esses milhões de relatórios que saem do Gartner, a gente estava falando antes, tem aquele do MIT, famoso também, que as implantações não funcionam, que as empresas... a minha sensação é um pouco que as empresas elas estão utilizando a AI como se fosse uma solução em busca de um problema, e não assim, como é que a gente resolve aquilo que é importante e como resolver aquilo. Então, eu acho que tem muita dificuldade de entender a capacidade de AI aplicada ao contexto, e acho que tem toda essa confusão também do uso doméstico da AI, deu conversando com o chatbot versus o que significa colocar uma estrutura, agentes e tudo mais. Como é que você vê isso aí, Karen, no dia a dia? Pedro, você foi no cerne da razão pela qual o meu F de Finance virou Future. Então, depois de 25 anos como executiva do corporativo, eu terminei ali numa posição de finanças, mas eu sempre fui uma pessoa de business dentro da área de finanças, né? E não uma pessoa de finanças tentando ser uma business partner. Então, isso me ajudou muito, porque é esse background que eu trago. E a dor que eu queria resolver, quando eu vim para buscar essa solução do outro lado da mesa, era por que a gente não está conseguindo atingir percentuais de aplicabilidade de AI ainda no mundo corporativo, como a gente deveria. Por que os relatórios que você bem mencionou ainda trazem esse retrato? E aí eu vim buscar nas empresas de tecnologia, nos mercados internacionais e em outros players, eu disse, alguém precisa ter... Em algum lugar isso tem que estar funcionando. Não pode ser só um hype, não pode ser só uma falácia, né? E aí eu encontrei algumas empresas no mercado de gênios, como o Danilo, dentro da Evolpe, que de fato me provaram de que a gente consegue sim ter uma aplicabilidade, um uso adequado. E eu percebi isso quando a gente foi encostando em corporações que já estavam, inclusive, maduras, do ponto de vista da área de IT, né, da área de tecnologia, empresas grandes que tinham capacidade de aquisição, de tanto desenvolvimento interno até, mas até aquisições de empresas, e realmente referendaram a percepção que eu tinha em relação ao produto da Evolpe, de que era um produto que não tinha no mercado disponível ainda, que traga e que trazia essa aplicabilidade real. Como eu faço para acompanhar uma jornada de transformação digital realística, né? Com base realmente em coisas que acontecem, não em coisas que a gente diz que acontece. Eu acho que quando a gente fala de jornada de funcionário, a gente encosta nesse lugar. Eu que passei por tantos M&As e processos de fusões e aquisições, eu te comentei antes da gente entrar no ar, de que a grande dor e o grande custo desses processos começava pelo mapeamento da jornada do colaborador da empresa que a gente ia fazer uma fusão, né? E isso gerava um pós-fusão que eu chamava de confusão. Então, vamos lá para a confusão, porque quando a gente pergunta para o funcionário, por vezes, a gente encosta um humano do lado de um outro humano. E dali sai um mapeamento doloroso, moroso e custoso. E aí, quando eu encosto... E muitas vezes não tão objetivo, né? Porque você tem que conciliar interesses e... né? Super subjetivo. E aí, eu me deparo com a Evolpe há 2 anos atrás, e de lá para cá, o que eu vi realmente foi a Evolpe usando AI nos próprios processos para exponencializar o que ela mesma fazia, e isso foi gerando um retorno bem diferenciado dentro desse lugar de mapeamento de jornadas. Porque o mapeamento de jornadas, ele começa na eficiência. Mas as minhas conversas com o Danilo lá atrás, ela é exatamente isso. O problema de você vender eficiência é que você se limita ao volume da eficiência que você traz. Eu não quero vender eficiência. Eu não vou entrar aqui enquanto a gente vender eficiência. Eu vou entrar quando a gente realmente vender valor. E aí o Danilo, por isso que eu falo que ele é gênio, ele falou, eu entendi o que você está falando. E aí a gente capotou o produto e hoje não tem... A área de RH era a maior ofensora, porque quando você fala de eficiência, a gente tem também um trick no mercado, que é você dizer que o funcionário não é eficiente, que eficiência, na verdade, é você fazer aquilo que ele faz com AI, essa substituição, né, do porte humano. Quando, na verdade, quando você traz uma solução que agrega valor na jornada dele, exponencializando o que ele faz, a gente traz um outro tipo de olhar e um outro tipo de retorno. E a área das companhias que eram mais ofensoras, se preocupava com LGPD e se preocupava com toda essa questão de dados e cibersegurança, hoje é um dos maiores champions. E é a primeira ferramenta que a área de RH tem para que a área de RH possa, junto de IT, liderar essa jornada de change management.
que normalmente não acontece porque vem a solução por IT e o time não está preparado para poder performar com ela. E aí é aquela dificuldade de penetração de coisas novas. Se você tem o RH onboardado nesse processo de transformação, com uma ferramenta como a da Evopen, fácil de entender, fácil de aplicar, né? E passível de ser rapidamente absorvida pela companhia, com custo super consideravelmente razoável, então acho que não tem como a gente atrasar. A partir de agora eu me sinto pronta para transformar o mercado de verdade. É interessante isso que vocês falam, né? Porque a busca pela eficiência é um negócio, né? Milenar. Desde os japoneses lá, em qualidade total. E aí a gente teve tantas ondas, né? Reengenharia e tudo mais. Aqui no Brasil, né? O pessoal tem o arcabouço de gestão brasileiro é o arcabouço da eficiência operacional. Se a gente pegar os americanos, eles gostam muito de growth e marketing e coisas. O Brasil, ele gosta muito, até porque a base empresarial brasileira é uma base industrial, é uma base, né, com margens mais apertadas, varejo, né, são negócios que não geram tanta margem, então a gente espreme cada... Mas a cabeça da pessoa que chega na empresa, isso a Karen conhece muito bem, né? É uma cabeça engenheiro, né? Uma pessoa que chega, desenha um flowchart no quadro e fala aqui, agora esse processo, o lead time, bababá, e começa a calcular. Mas não combinam com os russos, né? Ou seja, então o que eu queria te perguntar aqui, Danilo, é que parece que a gente vive a mesma história, parece o dia da marmota, assim, a gente está sempre buscando a eficiência e espreme aquele pano molhado e sai gotinha. Mas, ouvindo um pouco o que a Karen estava falando, ela falou um personagem aí que não faz parte normalmente dessa história, que é o RH. O RH normalmente não está nessa narrativa, ou não estava na narrativa até agora, mas agora a gente está... Quando a gente fala de inteligência, que é uma coisa meio etérea, né? Agora, antigamente eu trazia processos, eu trazia workflow management, mas eu não trazia inteligência, eram forks, né? If aquilo vai para cá, if agora eu consigo botar nesse nó, eu consigo botar mais subjetividade, eu consigo botar mais inteligência, então eu compro inteligência. Mas você falou uma coisa lá no início, né, que fazendo uma metáfora aqui com AI, se você me permite, né? Quando a gente pode pegar o modelo mais poderoso pode pegar o Opus ou o Mythos e tudo mais, e a gente fala, cara, resolve esse problema. Mas se eu não forneço contexto, não forneço o que agora virou a moda, o harness, né? Ou seja, onde ele opera, as regras, ele não produz o resultado que eu quero. Né? Eu vi muita gente brincando com o Fable. Pô, Fable é uma porcaria, mas eu vi um monte de desenvolvedor destruindo com o Fable. Né? Pessoas são a mesma coisa. Eu posso contratar o cara mais inteligente do mundo, a pessoa mais brilhante do mundo, e se eu não dou um harness para ela trabalhar qual a regra do jogo, os guardrails, tudo mais, não funciona. A minha pergunta para você, Danilo, você que está, né, vendo o que de fato acontece, não o que as pessoas falam que acontece, e tem uma diferença, eu sempre falo, o que as pessoas dizem é uma coisa, o que elas fazem é outra coisa. Você vê o que elas de fato fazem. O que você aprendeu? Né? O que você tira disso? Né? Por que a gente não consegue gerar produtividade do jeito tradicional? E por que IA consegue ver coisas que a gente não enxerga, né? Eu acho. E como que a gente combina com os russos? Boa. Nesses últimos anos, acho que a coisa mais importante que eu aprendi é que a grande maioria dos colaboradores é gente do bem. Então, muitas vezes, a falta de eficiência e produtividade não está relacionado com o colaborador em si, mas como aquele processo foi criado. Então, hoje a Evope tem mais de 70 milhões de horas de workflow na base de dados. E muita coisa que acontece na empresa A com 10 colaboradores acontece na empresa B que tem 5 mil colaboradores por pura falta de senso lógico. Da pessoa olhar para o problema que está sendo resolvido naquela área e pensar na melhor forma de resolver aquele problema e não na quantidade de problemas que está sendo resolvido. Né? Ou seja, de não enxergar o sistema. Eu enxergo só o meu silo daquele probleminha que eu estou resolvendo. Então, você montou uma área para lançar nota fiscal para pagamento. O seu KPI ali é assim, quanto mais nota que eu lançar, melhor.
E você não para, enquanto você estiver lançando as 1000 notas que está chegando aqui desse lado, está saindo do outro lado, você não para olhar se você está lançando a nota da melhor forma possível. E aí, quando você faz esse mapeamento com o colaborador, que ele diz, eu recebo a nota por e-mail, eu abro a nota, eu confiro o código, eu não sei o quê. Lá, alguém pediu para ele fazer aquilo. Né? E aí tem as exceções, que era só para ser 10%, no final é metade, porque ele também não contabiliza. Na cabeça dele, acontece muito pouco. Quando você olha para o dia a dia do colaborador sem viés, você descobre realidade. E aí, esse é o negócio da tecnologia, né? Você observa, gera insights sem viés. Com o seu contexto, você aterriza aquilo no problema que precisa ser resolvido. E aí você consegue dar realmente visibilidade para a empresa, ou para um gestor específico, ou para o RH, qual que é a necessidade da empresa. Porque às vezes o cara tem as ferramentas, não tem treinamento. Às vezes o cara tem treinamento, mas não tem a ferramenta. Às vezes você tem um monte de gente fazendo coisa que podia estar num sistema que já foi comprado e que faria aquilo, mas ninguém parou para implementar. Então, a realidade te coloca de frente, coloca o elefante na sala, sabe? Sai daquele negócio do que te contam, eu não entrego por causa disso, eu preciso aquilo e outro, e fala assim, putz, eu tenho tudo que eu preciso, ou realmente falta uma ferramenta aqui, ali, e aí você precisa resolver o problema real, não aquilo que te contam. Né? Ou seja, quando eu falo, por que esse negócio não funciona? Por que o input é esse e o output não sai como deveria? Quando eu pergunto, a resposta que vem é uma coisa muito mais... Não, porque falta investimento, porque não sei o quê. E na verdade, o que você está dizendo aqui é que é um monte de pequenas coisinhas ilógicas ou ineficientes na parte que não está descrita ou não está clara do processo de como a gente opera no dia a dia, que juntas é quase como juro composto ali de ineficiência que no final agrega para isso. Exato. E como é que a inteligência artificial, como é que você pega isso com AI? Você tem que mapear o cara trabalhando, você tem que ouvir como o cara trabalha entrevistando. Como é que funciona esse... Como é que eu extraio essa informação na prática? Vamos lá, na Evope, a gente observa o colaborador trabalhando. Tá. Então, depende, cada cliente tem a sua estratégia, né? Depende da dor do cara naquele momento. Mas a gente consegue olhar desde da área de atendimento até o cara que está despachando ali mercadoria trabalhar e baseado no comportamento. Tudo que ele repetiu durante um dia, uma semana, um mês, 3 meses, aí a gente entende padrões e a partir dos padrões a gente começa a fazer as perguntas do tipo: como eu faço para diminuir o tempo de entrega? Como eu faço para aumentar a quantidade de processamento? E aí a partir disso eu começo a entregar resultado. Tá? Então, é observabilidade. Não tem invasão de privacidade. Então, dá para você configurar a plataforma de várias formas. Coletar em determinado período, coletar em determinadas ferramentas. A gente não sabe conteúdo de e-mail, conteúdo de mensagem, não abre câmera, não abre microfone. O comportamento não te engana. Então, eu acho curioso isso, porque quando a gente entra, e tem sempre um processo de onboarding de comunicação, a produtividade... Vamos falar assim, o tempo disponível do colaborador ele sempre aumenta nos primeiros 15 dias. É clássico. Depois de 60 dias, ninguém mais lembra que tem Evope lá e aí você sabe da realidade. Feito Big Brother. Isso aí. Ninguém lembra das câmeras mais. É isso. E aí, depois que você olhou para aquilo, 60 dias, 90 dias, você sabe o que é o comportamento real. Tem um padrão. E o que aquilo significa para o seu negócio. Se você está deixando de coletar oportunidade... Né? Se você está desperdiçando tempo, se você teria como ser mais leve ou mais ágil, baseado em comportamento real. Então, sim, o cara chega no ambiente de trabalho, pode ser em casa, pode ser em qualquer lugar hoje em dia, né? Começa a trabalhar e a gente começa a coletar comportamento. Abri uma planilha, abri um e-mail, da planilha eu fiz um Ctrl+C, colei no seu CRM, do CRM eu fui para o RP, do RP voltou para a planilha, que gerou um relatório e mandei para o meu chefe. Então, quando isso se repetiu várias vezes, o nosso algoritmo identifica aquilo como padrão, gera um mapinha, fala, você começa aqui, termina aqui. Leva tanto tempo. Você fez isso 68 vezes num dia. As outras 50 pessoas do departamento repetem 80% desses passos, igualzinho, e os outros 20% é exceção. E dependendo do padrão, a gente vai falar, isso aqui é completamente automatizável, ou isso daqui
Não precisa ser um agente de IA totalmente. Pode ser, sei lá, um exemplo clássico. O cara já compra um Gira da vida. E no Gira tem uma ferramenta de workflow. Talvez ele não precisa automatizar uma coisa. Pode usar melhor uma ferramenta que ele já paga, geralmente. Então, é assim que a gente descobre. Ou seja, as possibilidades são infinitas para você conseguir extrair os dados, que é o sonho, na verdade, de todo mundo. É o clássico assessment. É um assessment, né? Só que real, né? Não é eu falando. E olhando isso aqui que o Danilo está falando, cara, agora olhando para o futuro, o Jack Dorsey lá da Block, esses dias falou, não, agora a gente vai mudar totalmente a empresa, vamos criar um cérebro central e a gente alimenta esse cérebro. E ele fez uma mudança, demitiu gente, fez uma mudança estrutural. E a minha pergunta para você que já atuou estruturalmente em várias empresas e vários negócios, o que o Danilo está nos mostrando aqui é a ponta do iceberg. Se a gente projetar o que vai acontecer, você acredita que essas tecnologias que a gente está falando vão modificar a forma como as empresas operam, as estruturas organizacionais e o que isso impacta, né, para o mercado em geral? Qual que é a sua visão olhando para frente? Eu não tenho dúvida de que isso vai impactar, de fato, a forma como a gente vai trabalhar e olhar a jornada do que a gente faz. Porque eu até brinco que todas as empresas do mundo, elas trabalham em cima de 2 documentos. Uma invoice no mercado exterior e uma que chama nota fiscal aqui no Brasil, que entra e uma que sai. Isso é a vida da empresa. Tudo que você comprou com nota, aí isso aqui é o seu passivo, em tese você tem que pagar. Tudo que você vendeu em tese com nota ou com invoice, é tudo que você tem que receber. É o seu ativo e o seu passivo. O resto é gracinha de geografia contábil. Para a gente ter um monte de gente fazendo função. O que é o back-office de finanças? É você pegar essas 2 notas e fazer com que essa que entra... Você já percebeu o time que passa por ela? Cada um alimenta de um jeito. Para cada pessoa, cada time, cada população da empresa que toca nessa nota fiscal que entra desse fornecedor, trata ela de um jeito, alimenta esse bicho de outro jeito. Para ele é um ornitorrinco, para ele é um pato, para ela é uma galinha, sendo que é só uma nota fiscal de um fornecedor que precisa ser pago. Então, quando eu olho, eu gosto dessa história do cérebro, é caótico, né? Mas eu gosto porque a gente precisa desmontar os times e entender para que serve aquele documento e por onde ele tem que passar. Porque eu dificilmente vejo lógica nas pessoas que estão nesse processo. E essa é a área em todas as empresas do Brasil, especialmente porque a gente tem o custo Brasil por conta de tributos e legislações, mas também no mundo que tem maior quantidade de gente fazendo operacionalmente a mesma coisa com as mesmas notas dos mesmos fornecedores. Isso não é lógico. E o ser humano é criativo, né? Porque ele consegue errar de várias formas em cima da mesma nota. Então, eu olho esse processo, notas que são eletrônicas. Então, elas saem do mundo digital e vêm para o físico para a gente inventar alguma coisa para fazer com ela. Então, as coisas não são muito lógicas para mim na visão desde o momento 1. Então, quando eu falo do cérebro na empresa, e só que para eu construir ele, eu preciso partir de algum lugar para saber o que é que eu tenho que ensinar para ele. E aí, sem esse mapeamento, eu não consigo. Então, a minha grande esperança do back-office do futuro e de todas essas jornadas, de todas essas áreas, começa na ferramenta da Evope. Porque ela me dá o lastro de segurança para saber o que é que eu tenho que contar para esse cérebro maior fazer. E aí, quando a gente tem a ferramenta, eu consigo olhar, inclusive dentro de grandes conglomerados de empresas, a diferença comportamental, porque a mesma nota é a mesma legislação. Por que elas estão operando de formas diferentes? Como em uma empresa eu tenho eficiência e na outra não. Então, quanto maior cresce a população que eu tenho embaixo dessa base de dados, maior eficiência, inclusive, e retorno. Porque se eu pego um fundo que tem algumas investidas, eu digo, por que nessa eu já tive casos em que se você pede para o supply chain ranquear os teus fornecedores em 2 grupos, que era o top 10 de quem custa mais, valor nominal do documento, e top 10 de quem me manda mais notas. Eu já tive casos em que o top 1 de emissão de documentos contra uma empresa era 800 documentos por mês, uma transportadora, que o custo era R$80 mil. Então, ela estava longe do meu top 10. Quando eu somei a quantidade de funcionários que encostavam nessas 800 notas, era mais caro que 80 mil. Então, até o processo de compra, de inteligência de compra de insumo dentro das empresas precisa ser observado. Porque o supply chain, ele ainda faz essa compra por custo nominal. Ou ainda que custo total,
Os mais sofisticados usam, inclusive, a carga tributária para saber o que toma crédito ou não. Não é só o preço da proposta. Mas ele não tem visibilidade, porque ele não conhece a própria operação interna da empresa. Como essa nota vai ser tratada quando ela chegar. E aí, para ele, o fornecedor que custou 80 mil e não 120, porque esse emite 800 notas e o outro emite, de repente, 200, ele não consegue ter essa visão total. Então, eu preciso de um cérebro aqui em cima, eventualmente, para apoiar esses gestores a otimizarem essa loucura e esse processo. Com a reforma tributária, em 2033, eu tenho certeza que esse tipo de mapeamento ele é 100% necessário. Sim. Porque eu consigo, inclusive, fazer um comparativo do as is e do to be com uma realidade fática. Né? Eu não preciso mais dessa população fazendo exatamente o que ela está. Eu preciso dela para outras coisas, para olhar esse tipo de eficiência dentro do supply chain. Esse tipo de recebimento fiscal, que eu tenho empresas com... No Walmart, eu tinha 200 pessoas no recebimento fiscal. Então, assim, esse time de operação, realmente, que faz a empresa acontecer... Porque eu digo que ou você trabalha em vendas ou para vendas, né? Só que a vendas é um time menor e o resto da empresa inteira trabalha para esses caras. E a Evope foi a primeira que me deu realmente a segurança de falar, bom, então vamos começar a retrabalhar os processos independente da área que chama. Isso é o que dá poder para o RH. Porque ele consegue olhar a população sem viés, porque o RH também não é da área de negócio. Ele nunca foi de supply chain, ele nunca foi da contabilidade, ele nunca foi da FP&A. E ele vai, pela primeira vez, ter uma ferramenta que olhe essa jornada desse colaborador e que ele consiga atingir a redução de SG&A que o CFO pede para ele com uma eficiência. Né? Com de fato, a verdade. Com embasamento. Tomar uma decisão ou dar uma sugestão de saber quem ele precisa contratar no processo, porque ele vai dizer, pô, tá falho esse processo, porque, na verdade, eu tinha que ter um personagem do tipo A e não do tipo B. E isso redesenha, né? A função do RH também, né? Redesenha. O que é o novo colocar, RH, é isso, né? eu consigo colocar ele à frente de uma jornada empoderada, né? Realmente ajudando as áreas a conduzirem essas pessoas. Então, eu vejo uma disruptura completa com o produto, especialmente do Danilo, assim, porque, de fato, a gente vai alcançar esse cérebro com base no que esse cérebro precisa. O que eu preciso que esse cérebro faça? Se você não tem mapeamento, você não sabe. E aí você pega comportamento em grandes conglomerados de empresas diferentes, com mais eficiência ou menos, por conta do processo. Eu acho que isso, né, faz a gente não só RH uma área que, né, a gente estava brincando antes, vai começar a gerenciar pessoas, agentes. Isso, funcionário agêntico. Né, funcionário agêntico, quer dizer, todo mundo que, de alguma maneira, produz um output. Né? No final do dia, input e output. As notas que você está falando é input e output. E dentro a gente tem... Isso é uma empresa, não tem nada além disso, gente. É isso aí. Não tem nada Cada além de dois área documentos. É isso, tudo né? roda em torno dos dois documentos, entendeu? Isso. E eu acho que essa lógica, né? Muitas vezes a gente começa a ter camadas e camadas de... É como se tivesse uma névoa na frente da nossa visão e a gente não consegue tomar as melhores decisões. E às vezes um cérebro que precisa ser alimentado de vários lugares e precisa entender o plano de negócios, precisa entender, né, o custo, precisa entender o mercado, precisa entender tudo. E você está numa posição muito privilegiada, né, Danilo? Porque você é um... Ele é o olho do cérebro. É um agregador, exatamente. Você é um agregador. O que isso te ensinou? Como que isso mudou você enquanto CEO? Enquanto gestor, como é que o seu olhar, vendo tantos cenários, às vezes padrões se repetindo, mudou a tua forma de gerir ou de tocar o negócio? A gente na Evope aplica o que a gente vende. Então, hoje eu atendo muitos clientes, com 18 pessoas. Então, a gente tem um nível de automação muito alto, sempre pensando em padronização. Então, a gente está sempre orientado a dados, sempre orientado a comportamento. Nós usamos a nossa própria plataforma. Então, se a gente identifica lá que uma coisa aconteceu 100 vezes no mês, ele é aquele processo é candidato perfeito para virar uma automação. E é assim que a gente mantém um crescimento exponencial sem crescer junto com o custo. Então, a gente aplica aquilo que a gente vende. E a gente vai chegar num ponto, Pedro, que ao invés de uma pessoa treinar o cérebro da companhia, então assim... Hoje você já vê companhias comprando para todo mundo, enterprise, conta de Copilot, conta de ChatGPT, conta de Cloud, e cada um usa separadamente. Cada colaborador monta o seu agentezinho ou abre lá um prompt e começa a fazer coisas.
a gente vai chegar num ponto que a Evope vai conseguir identificar o que é importante, montar uma base de conhecimento e alimentar lá o Copilot corporativo. E quando o cara perguntar, putz, recebi uma nota, o que eu faço com aquilo? Geralmente as pessoas fazem isso. Sem que uma pessoa pare, leia a documentação e comece a treinar aquele agente central que vai ter toda a inteligência. E a partir disso, você vai começar a gerar automações com agentes especializados para resolver problema que é real. Né? Então, o principal que eu aprendi é que dá para ser eficiente se você olhar para o problema da forma certa. Né? É óbvio que, como startup, o nosso primeiro objetivo é atender o cliente. Né? A gente deixa rolar um pouquinho ali e tal, mas sempre de olho em padrão de comportamento. Tem padrão? Automatiza. Que é geralmente o que as pessoas não fazem, né? As grandes empresas. Tem padrão, conseguir resolver, próximo problema. Deixa lá as 30 pessoas fazendo aquele bate-carimbo o resto da vida e quanto mais a empresa cresce, mais pessoas batendo carimbo. Não é isso que a gente faz. A estratégia por trás desse movimento é a questão do token. Por que a Evope e o agente tem que usar o chat e a licença do Claude? Porque ele está mais preparado para consumir menos token. E aí você só vai levar para esse lugar o que é necessário. E não é todo mundo que precisa utilizar. Não é. Tem até né? Então, a gente já está se adiantando a essa questão que já está aparecendo, na verdade, que é o custo do token, que está ficando caro. Porque as pessoas não sabem usar e usam para qualquer coisa. Não sabem. Então, se você cria uma entidade agêntica antes, e por isso que a gente falou, vai chegar esse momento em que a gente tem uma solução para token. Porque eu mandei, Danilo, a gente tem que resolver isso aqui. Porque isso aqui já está aparecendo nos números das empresas no geral que a gente atende. E aí o Danilo falou... Por isso que eu falo que o meu gênio da lâmpada, eu vou lá, esfrego a lâmpada e sai Danilo de dentro, entendeu? Eu disse, Danilo, o meu desejo agora é a gente controlar esse negócio do token. Então, assim, e isso vai... Por quê? Porque a infraestrutura do racional da plataforma da Evope, ela é para isso. Então, a gente não olha para o problema. A gente olha já para a estrutura da solução. Então, a gente já opera mentalmente diferente, né? Sabendo a dor da frente. Qual é a dor? E aí eu brinco que não tem funcionário do mês mais, tem alvo do mês. A plataforma me traz o alvo do mês. Então, a partir de agora, a gente tem norte para ir, né? Porque vai para esse futuro, qual? Então, a gente também começa a priorizar para a área de IT o que, de fato, ela deveria envidar esforços para o time trabalhar no mês. E não porque a área de negócios está pedindo. Não é fila no Zendesk, no Movidesk de chamado de prioridade. A área de IT gera mais valor. É o que gera mais valor. Então, a IT também ganha uma força de fala frente à área de negócio, com o apoio do CFO e com o olhar do RH grudado, porque a partir daquele momento eles decidem em time. E a gente não está na era da tecnologia mais. Eu falo que a gente está na era da decisão. Então, que você não precisa mais de software. A gente já tem bastante ótimos no mercado. Que a gente precisa de ferramenta que nos apoiem a tomar decisões. Eu acho que o que o Danilo falou de... não faz sentido hoje, com o nível de tecnologia que nós temos no mercado, fazer Ctrl-C, Ctrl-V. Quer dizer, se a gente for ver, boa parte do trabalho hoje empresarial é Ctrl-C, Ctrl-V. E quando a gente coloca essas ferramentas disponibilizadas individualmente, você tem um sentimento de, uau, a minha produtividade, meu output aumentou, porque eu consigo fazer a apresentação mais rápido, consigo fazer planilha mais rápido, consigo fazer tudo isso mais rápido. Só que a gente não pergunta se precisa produzir a apresentação, se precisa fazer planilha, se precisa fazer tudo isso. Na verdade, o ganho não vem eu acho que a produtividade individual, ela tem um ganho marginal frente a olhar o sistema. E olhar o sistema é complexo, né? A gente precisa ter Era, exatamente. Agora está e a tecnologia consegue fazer isso hoje. Né? E eu acho que é aí onde o líder moderno deveria alocar o seu esforço. Que tarefa que eu mato hoje? E não função, porque não preciso matar uma tarefa, né? No nível da atividade. E eu acho que é aí onde tem um grande ganho, um grande potencial de ganho. Conta o case do chat. Você falou uma coisa na sua fala, que é essa história, mas eu preciso realmente utilizar? Eu preciso fazer essa apresentação? Não, se você me permite, eu vou contar 2 histórias. Por favor. O ano passado, a gente começou a observar a adoção de ferramentas de inteligência artificial, né, nos nossos clientes. E a grande maioria comprou uma ferramenta de mercado e a gente começou a analisar, até um cliente específico pediu para avaliar a eficiência daquilo, né? E 90% dos clientes que compraram uma ferramenta de mercado
adicionaram um passo a mais na jornada ali daquela transação. Então, ao invés do cara, do colaborador, conseguir automatizar ou fazer aquele lançamento mais rápido, ele fazia tudo que ele fazia exatamente igual, validava o texto de uma resposta, jogava no ChatGPT, o ChatGPT melhorava, e aí ele fazia Ctrl+C, Ctrl+V no ChatGPT, Ctrl+C, Ctrl+V no e-mail e mandava a resposta para alguém. Ou seja, fiquei mais lento. Adicionou um passo, né? Então, assim, não faz sentido. Se você compra a ferramenta e não tem uma estratégia de adoção, você só está atrapalhando, você não está ajudando em nada. E um outro case, assim, que é muito, muito comum nos nossos clientes e no mercado brasileiro, é que a gente chega em áreas que são puramente transacionais e se perde mais tempo com comunicação do que com a transação. Então, a gente chega em áreas, assim, de 10 pessoas para cima, você já não sabe muito bem como é feito, mas sabe o que é feito ou não, porque alguém reclama. Né? Você chega em áreas, é muito comum você achar o pessoal gastando 45%, 52% de tempo com e-mail e com chat, Teams, Google Hangouts e tudo mais. E o resto do tempo, sim, lançando nota fiscal ou dando baixa em boleto, não sei o que lá. Porque ou a pessoa... Tem vários diagnósticos, né? A pessoa não sabe o que fazer, a pessoa não tem autonomia. Mas o gestor não tinha a mínima ideia de quanto tempo se gastava comunicando ao invés de operando. E aí tem tudo, né? Tem aquela engenharia social que o cara nem abre um chamado e pede uma ajudinha aqui. Ou abre o chamado e manda a mensagem também junto. E as pessoas não tinham ideia do tempo que era perdido com aquilo. E, no geral, todo mundo quer ser atendido por mensagem, é super legal. Mas talvez, aí sim, uma LLM responde 80% das perguntas. Não é que você precisa fechar o canal, mas você usa o canal de forma mais inteligente. A gente tem cliente que fez isso, né? Colocou uma LLM plugada numa ferramenta dessa de comunicação para responder as perguntas mais comuns. E aí, ganha-se muito tempo. Eu acho que o mal dessas ferramentas é que elas são muito legais, né? Elas são muito divertidas. Então, se fossem chatas, a gente usaria exatamente nas coisas de produtividade. Mas elas são muito legais e a gente se sente muito bem usando essas ferramentas. Esse é o bom e o mal. Mas, Karen, você tinha uma missão antes de entrar aqui no nosso podcast. A gente está falando de ambição. E a gente está falando de buscar mercados internacionais. E hoje, né, a gente está vendo, a gente olha o volume agregado de investimentos, de M&As, mas está ótimo, está tudo grande, crescendo. Só que a gente vai ver, está tudo concentrado em AI, grandes investimentos, né, grandes deals, e muito no mercado americano. E aí o empreendedor brasileiro olha e fala, pô, eu não tenho chance de entrar no mercado americano, não tenho como... E você falou, não, peraí, dá para perseguir, é um mercado que dá para entrar, é uma meta nossa e tal. O que você já aprendeu sobre isso? O que a gente não sabe ou acha errado sobre expandir para os Estados Unidos? Como é que você diria? Vou de trás para frente. Hoje eu vivo metade do meu ano aqui, metade do meu ano lá. Já tenho filhos que moram lá, com green card lá e etc. Porque o que eu percebi foi que a gente colocando uma empresa nossa e uma ideia nossa para pulsar numa economia que é um pouco mais preparada para absorver e exponencializar coisas, que é menos traumatizada, que opera com menos escassez, faz com que a gente dê resiliência para quem está numa economia mais prejudicada. Então, na verdade, foi estudando o futuro das finanças, né? Estudando o futuro do mercado financeiro e de economia, é que eu percebi que depois da era da digitalização, as empresas precisariam, para ter essa perenidade, passar pela era da globalização. Porque você ficar exposto a uma moeda só e a um mercado só te vulnerabiliza demais. Então, você expandir a sua operação é mais do que você crescer. Na verdade, é você se manter. Então, isso é uma estratégia de segurança, para começar. Então, ponto número 1, quando a gente estuda o futuro. Ponto número 2, um produto lá são 6 aqui, né? Por conta do câmbio. Então, você também se expor a moedas mais fortes faz com que você tenha espaço de manobra e aguente, com a mesma estratégia da multinacional, reserva de mercado no país emergente. Então, você não sai do seu país, não é sair daqui. É você estar lá para poder estar aqui. Porque senão você vai quebrar aqui, cara. Então, é aquela história do como é que eu faço para realmente a gente pegar
a eficiência que existe no país que lançou o iPhone e surfar essa mesma onda que ele também surfa. Talvez a operação dele, da Apple aqui no Brasil, seja a mais cara do mundo, mas ele fica aqui numa reserva de mercado. Então, é operar com uma lógica que, na verdade, já existe. O que eu percebi foi, quando eu me associo a essa plataforma, inclusive para internacionalizar empresas do Brasil, eu me associo para pegar uma demanda existente. Não foi nem para criar uma situação. É uma demanda que hoje existe e que é incessante. Hoje a gente tem canais de distribuição de qualquer tipo de produto, especialmente tecnologia, dentro dos Estados Unidos, que a pessoa já entra rampando receita no primeiro ano. Então, é muito diferente de quando a pessoa ia, abria um LLC, né? Abria uma conta num banco. Não se trata disso. Né? Quais seriam esses canais, cara? Por exemplo? Não, a gente tem desde fundos, que às vezes a gente prefere buscar o capital lá fora, porque é um pouco menos caro do que aqui, até, de fato, distribuidores. Porque os Estados Unidos trabalha muito com esse pilar de distribuição. E é o famoso representante comercial. Então, de fato, a gente tem hoje representantes muito robustos por segmento dentro dos Estados Unidos, porque lá não são Estados Unidos, né, gente? Vamos lá, lá são países unidos. Exato. Então, a primeira coisa que eu conto é, mesmo dentro de um Texas, que opera com o PIB do Brasil para mais, acho que o Brasil está com um tri abaixo ainda do que é o estado do Texas, por exemplo. Você tem Houston, que é um país, Dallas é outro, Austin é outro. Então, também tem essas nuances de que a gente que opera lá dentro vai aprendendo a perceber. Então, você está no canal de distribuição certo, faz com que você já entre operando sem queimar caixa, né? Sem ter essa questão. Então, esse processo, essa metodologia de entrada faz com que o landing, de fato, ocorra nesse primeiro ano, né? Faz com que a gente tenha uma eficiência e torna esse empreendedor muito mais potente. Porque aí ele volta para o Brasil... Nossa, com outro tipo de empoderamento, vocabulário, repertório. O produto melhora, produto melhora, né? Porque lá eles também têm acesso a um outro tipo de comportamento dentro das próprias empresas. Eles são muito processualistas, né? Então, eles olham muito eficiência. Então, esse tipo de produto, por exemplo, do Danilo tem uma aptidão no mercado já nata, né, inativa. A Scribe, né, que é uma concorrente, inclusive. Recebeu uma mega rodada. Recebeu uma mega rodada, né? Então, teve um reconhecimento do mercado de que esse é o produto da vez. E a gente tem visto isso. Independente do setor e do segmento, desde o fabril ao industrial, a gente tem ido por resiliência para lá. Eu acho muito interessante. A gente tem muitos cases, dá para falar muitas marcas aqui dentro, né? Acho muito interessante esse... Mas tem que ir com estrutura. Isso, esse lado de achar a forma de você, o canal, a distribuição. A gente tem uma metodologia e um passo a passo, e o que fazer primeiro e o que fazer depois. É, na verdade, um ativo intelectual proprietário de internacionalização, onde a gente criou esse método para que a pessoa consiga saber o que decidir, quando decidir, por que decidiu-se por aquilo, para que não seja muito empírico esse lugar, né? Não é uma imigração. Então... E por que você acha que esse caminho não é um caminho... porque você falando faz todo sentido, né? Ouvindo. Por que não é o caminho padrão do... né? Como se fosse tudo bem, um Israel da vida, ele não tem opção, né? Sim. O mercado israelense não suporta... o crescimento da empresa, e o Brasil tem essa vantagem / desvantagem do nosso tamanho. Mas o empreendedor brasileiro ele não enxerga, né? Ele não vislumbra nem a América Latina, quanto mais ir para os Estados Unidos. Qual que é a crença limitante você acha que a gente tem? A gente não tem o conhecimento de como ir. Quando eu fiz entrevistas com mais de 12 empresas de assessoria de imigração, a gente tem um olhar de COMEX, de comércio exterior, que é uma coisa diferente de você internacionalizar negócios, ainda que as pessoas achem que seja a mesma coisa. E porque você tem uma modelagem de mindset de negócio, então a estrutura mental para você ir é outra. E você tem uma falta de conhecimento, uma falta de acesso mesmo, né? A gente não tinha empresas dedicadas a isso para o empreendedor brasileiro. Assim como a ACE também é importante nesse mercado, hoje a gente também chega estruturando essa pavimentação do caminho, né? Para abrir portas para que as empresas possam ir sem se aventurar. E você falou América Latina, isso é uma coisa muito interessante. Tenta trazer um player seu da América Latina para São Paulo. Eles sobem, compram lá e descem. É verdade. Né? Então, você estar lá é você também, inclusive, subir para descer. E isso faz muita diferença, porque se está validado lá, você está validado globalmente. É muito interessante isso. Eu acho que... E agora, com AI, a barreira
de idioma. A fronteira geográfica não né? existe, Ou né? seja, a gente tem aí não tem mais desculpa, né, para você internacionalizar. E olhando ainda nesse prisma, Danilo, pensando em ambição, futuro, qual que é o sonho de produto, né? Onde você acha que o produto vai chegar, pensando em futuro do mercado também? O que é? O cara vai apertar um botão e tudo se otimiza sozinho. O que vai acontecer aí? Porque a tecnologia está evoluindo tão rápido. Todo dia tem um lançamento. Eu tenho ansiedade de lançamentos de AI. Todo dia tem alguma coisa nova. O que você que está ali mexendo, né, e programando e olhando os clientes e tal, o que você tem de roadmap? A minha ambição, e a gente fala disso há quase 10 anos... são os robôs que geram robôs, né? Então, o produto está sendo construído em uma jornada que vai permitir entregar insights acionáveis para um cliente, mas dependendo do nível de otimização, ele sai observa um padrão de repetição e sai com um script de automação pronto, né? Ainda é um caminho longo, porque você precisa respeitar padrão de segurança, privacidade de dados. Não dá para um agente autônomo começar a tomar decisão sem passar por uma validação muito forte, né? Mas o mercado vai caminhar para gerar agentes de uma forma meio autônoma e você decidir se aquilo faz sentido ou se não faz sentido. Até 2033, o mercado de agente de IA é na casa de $100 bilhões. Né? O que vai ser investido para construir agentes e nem todos vão parar de pé. Para a Evope, o que é importante é que você gaste esse dinheiro e aquilo faça sentido e aquele agente devolva o valor para que ele foi construído. Eu acho muito difícil que um agente construído em 2026, 2027 fique no ar por mais do que 3 anos, porque o negócio muda, as necessidades mudam, os processos mudam, é normal. Mas não tem por que você gastar não sei quantos milhões de dólares aqui, né, já no próximo ano, porque todas as empresas estão com orçamento para IA, e aquele orçamento simplesmente ser queimado para testar coisas. Isso não faz sentido. Então, a gente vai no futuro chegar em autonomia de uma maneira muito responsável, mas hoje a gente vai entregar dados para que esse cara não gaste simplesmente o dinheiro à toa. Porque eu acho que o dado é o que vai fazer o agente se otimizar, né? Ficar nesse loop e gerar a otimização dele sem você precisar colocar o seu input necessariamente. Eu acredito muito nesse futuro também. Isso que o Danilo falou é interessante, porque prova, mais uma vez, a estrutura mental por trás do produto, né? A governança desde da ideação. Porque se você hoje, como a gente olha cada população da companhia versus o que ele custa, eu já saio do outro lado com a sugestão de automação e o custo do processo que vai ser automatizado. Porque quando você for olhar se vale a pena ou não, você tem onde comparar. Porque não é só o mapa do que você pode automatizar dentro da sua operação. É qual é o valor que aquilo vai ser otimizado. Porque pode ser que não vale a pena. Não vale, exato. Você entendeu? Você fala assim, olha, eu vou substituir 7 pessoas que custam R$12 mil. E aí, quanto custa para essa automação? 2 milhões? Não vale. Não vale. Né? Então, quanto custa desenvolver isso aqui? Então, eu acho que essa verdade é a que a gente não tinha acesso. Porque, normalmente, quem vinha fazer assessment para hiperautomatizar era a empresa que vendia a hiperautomação. E aí, você tem um lugar que o mercado financeiro já entendeu que você não pode vender o produto. Você não pode indicar. Por que nasce um grupo Primo da Vida, alguma coisa assim, de assessores independentes? Porque, em tese, você não deveria indicar produto que você vende, né, cara? Então, você também passa por uma linha de cyber... Quando você olha ética e governança do futuro, eu acho que esse é o tipo de empresa que nativamente tem perenidade. Né? São produtos inquestionáveis, porque eu não estou te vendendo, eu não estou te contando, te ensinando e te letrando daquilo que eu vendo. Então, a área do education é uma coisa que funciona para advertisement, não para perenidade de tecnologia. Perfeito. Porque você esbarra num ponto muito sensível. Perfeito. Estamos chegando aqui no final do nosso episódio. Eu quero aproveitar os cérebros de vocês dois para dar algumas dicas aqui para os nossos ouvintes. Eu queria primeiro pedir para a Karen, que está conselheira agora, falando direto com empreendedores. E se você puder dizer, Karen, o que normalmente os empreendedores não estão enxergando
que deveriam enxergar? Onde que você fala, aqui é uma questão óbvia que eles deveriam colocar mais esforço, mais energia. O que você aprendeu nessa jornada aí de aconselhamento? Especialmente para empresas de tecnologia, né? Hoje eu sou conselheira em 4 delas, é que a solução tecnológica é importante, mas a aplicação que o mercado vai fazer dela é mais. Então, o conselho serve exatamente para isso. Para que você tenha pessoas de fora do mercado, né, que consigam olhar a aplicabilidade do teu produto. Eu acho que isso vale mais do que o seu produto. Olha aí, é isso, porque, na verdade, o produto em si, né, não é a diferenciação, é todo o pacote. Hoje é contexto. E como você contextualiza, exatamente. Muito boa. E, Danilo, você agora, né, na sua cadeira de CEO, já tocando essa jornada há 8 anos, ajudando empresas lá com IA. Tem muita gente aqui que está nos ouvindo e está começando a brincar com o assunto, muito empreendedor está começando a fazer coisas. Se você puder dividir, assim, obviamente, utilizar, né, a plataforma. Eu estou tirando ela da equação aqui, né, porque eu sei que a primeira coisa que você vai dizer é que todo founder vai dizer isso, né? Mas o que você diria assim, cara, olha, ataca isso aqui que é onde geralmente você vai tirar maior ganho. Putz, eu diria que para o empreendedor ou para um usuário comum, não deixar... não sei qual que é a palavra correta, mas se deslumbrar com a tecnologia e fazer o básico bem feito. Então, primeira coisa, para e olha qual problema você quer resolver. Se você olhar qual problema você quer resolver e ter ele muito claro, vai ser mais fácil você coletar os benefícios da tecnologia. E aí, a gente tem um mercado completamente novo. O que a inteligência artificial habilitou de mercado é algo impressionante, porque existem muitos problemas que não tinham capacidade tecnológica para serem resolvidos até poucos anos atrás, e agora tem. Então, olha para um problema, aterriza bonitinho, entende como você pode resolver com inteligência artificial, e aí vai para cima, com muita resiliência, com muito estudo, muito trabalho, que... Não de primeira, né? Não, tem aí... Vai pagar esse pedágio, todo mundo paga, né? Tem muita coisa para ser feito, tem muita dor para ser resolvida. Legal. Ótima dica. E aproveita para quem quer conhecer melhor a Evope, tal, como acessa, onde que vai, como é que o pessoal se informa mais aí sobre a plataforma e o produto. Bom, a gente está em todas as plataformas aí de sociais, né? Então, Instagram é evope.tech, o nosso site é evope.com.br, tá no LinkedIn também. O meu Instagram está diretamente relacionado a isso, que é Danilo Lira, @Danilo Lira também. E é só mandar uma mensagem que a gente vai conversar. Show de bola. E, Karen, já também nos despedindo aqui, como é que o pessoal te encontra por aí pelas redes sociais e se quiser mandar mensagem para você? Estou sempre presente nas redes da Evope também, né? Estou sempre dentro ali do business, bem perto. Mas tenho rede muito menos atrativa que a da Evope, mas Karen Miura fica sempre tanto no Instagram quanto no LinkedIn. Eu era super low profile, não tinha rede social até o ano passado. Então, esse ano a gente está colocando esse lugar um pouco para deixar um pouco do que a gente pensa sobre opinião, futuro, mercado, né? E tô adorando ter essa interação lá. Tá sendo muito legal. Acho que vai dar uma bombadinha agora, depois desse episódio, Karen. Sintam-se à vontade para compartilhar comigo essa minha visão de mundo nessas redes sociais também, de LinkedIn e Instagram. Muito bom. Muito obrigado por vocês terem participado. Eu que agradeço, Pedro. Foi uma alegria. Valeu. E obrigado a você que nos acompanhou durante esse episódio. Espero que você tenha tirado insights e tenho certeza que muita coisa destravou aí em termos de coisas que você pode aplicar na prática. Obviamente, se você ainda não nos acompanha, não nos segue, também siga no Spotify, o Growthaholics. Siga tanto na Exame quanto no nosso YouTube. Vai ser um prazer interagir com você. E comente, marca a gente nas mídias sociais, que a gente adora também interagir aí com os nossos ouvintes. Obrigado e até a próxima.